Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha força, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Conferir Salmo 30, versículo 3, seguinte. Recusando orientar-se por pensamentos humanos e seguindo o mandamento do amor deixado por Cristo, os cristãos não fazem distinção de pessoas, mas agem movidos somente pelo amor a Deus e também amor ao próximo. Portanto, vamos fazer o nosso ato de amor justamente dizendo: amo a Deus e amo ao meu próximo. O amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. A caridade divina quer ser correspondido com o quê? Com amor. Amor com amor. Façamos o ato de amor a Deus, portanto, reconhecendo o amor de Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus nos confessar pecadores como somos. Nós erramos. Nós somos como aquele povo do deserto, que ora se caminhava e ora caía, ora se levantava e ora caía de novo. Nós somos como esse povo. Vamos pedir perdão a Deus. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: ficai aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes, então, discriminação entre vós?
e não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós? Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amai vosso próximo como a vós mesmo, estáis agindo bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63 a 68. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Num caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Nós vamos hoje direcionar a nossa reflexão nessa primeira leitura riquíssima da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 9, onde Tiago vai falar: meus irmãos, ele vai dizer da fé, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. É tão triste quando nós estamos nos aproximando de pessoas no ambiente onde há justamente este lado de acepção de pessoas. E essa acepção de pessoas está relacionada da situação que Tiago vai nos falar. Quando ele vai citar o exemplo, quando uma pessoa com anel de ouro entra bem vestida e vai também um pobre com sua roupa surrada entrar no mesmo ambiente, e alguém vai dedicar atenção especial àquele que está bem vestido, com anel de ouro, vai mandar sentar-se no melhor local, enquanto vai dizer ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão, aos meus pés. Tiago foi discípulo de Jesus. Ele está falando ali, na linguagem mais clara para nós, do que é o ensinamento de Cristo. Se nós queremos seguir o ensinamento de Cristo, observemos bem o que Tiago está falando. Porque ele vai perguntar: agindo assim, não fizeste discriminação entre vós? Não vos tornaste juízes com critérios injustos? Portanto, devemos escutar, acolher bem essa palavra de Deus hoje nas nossas vidas e nos perguntarmos a nós mesmos: e eu acolho bem a todos, sem distinção, sem acepção de pessoas? Ou sou aquele tipo de pessoa que trato bem somente aquele que aparenta ter mais, o melhor? Não devemos desprezar o pobre. Jesus Cristo ensinou muito bem isso para os discípulos, e Tiago, ele tinha isso enraizado no seu coração, do ensinamento do Mestre. Porque Jesus era aquele que, ao contrário desta situação, ele sentia compaixão dos pobres e necessitados, porque eram como ovelhas sem pastor. E Tiago vai mostrar o lado também crítico da situação, porque Jesus Cristo parece ser um pregador que ensinou aos discípulos o lado da consciência social. Veja que Tiago vai dizer: não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Tiago foi discípulo próximo de Jesus e mostra o lado crítico do ensinamento do Mestre, que é esse lado aí, o lado de entender que aqueles que têm mais porque oprimem e tiram daqueles que têm menos. E nós vamos entender assim o lado do amor também. Amar o próximo como a nós mesmos é agir da forma melhor possível, agindo justamente sem acepção de pessoas, cuidando de zelar pelo ensinamento de Jesus, que é de se compadecer daqueles que têm menos, daqueles que estão como ovelhas sem pastor, e não justamente tratar mal aqueles que têm menos. A acepção de pessoas é cometer um pecado que justamente transgride a lei de Deus. Não devemos entrar por esse caminho de acepção de pessoas. E devemos ter cuidado quando alguém bater na nossa porta e nos vir visitar,
porque essa pessoa não tem nada, eu vou tratar mal? Vamos ter cuidado também de como estamos tratando a empregada doméstica ou o jardineiro de nossa casa, porque ele é um assalariado, ou um funcionário da minha empresa. Tenhamos cuidado. Vamos tratar bem. Se ele não tem a melhor roupa e eu posso ofertar uma roupa, vamos dar a melhor roupa para ele. Porque diante de Deus, aquele que é mal vestido, ele pode ser mais rico do que aquele que aos nossos olhos parece rico. E o Salmo responsorial, o Salmo 33, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nós vamos justamente clamar a Deus para sermos ouvidos. Mas é necessário que quando clamarmos a Deus, clamemos a Deus depois de praticarmos a justiça, e a justiça é justamente tratar bem as pessoas sem acepção de pessoa, sem acepção de um ter mais, o outro não ter nada, de um ser rico ou outro ser pobre, discriminação de cor também, de que o branco vale mais do que o outro que é de outra raça. Isso também é acepção de pessoas. No Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e aí a gente vai ver Cesareia de Filipe, uma região pagã. E muito interessante que foi nesse caminho para uma região pagã. Num caminho, Jesus vai perguntar aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Até no momento, o Evangelho de Marcos procurou mostrar, por meio de sinais e milagres, quem é Jesus. E agora, Jesus vai perguntar aos discípulos para ver até que ponto chegou o conhecimento deles a respeito do seu ensinamento e a respeito de si mesmo, mestre. Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Veja que a questão da identidade de Cristo aí, ele mesmo quer saber o que os outros pensam dele. Muitas vezes a gente vai procurar saber o que os outros pensam da gente através de pessoas difamadoras, não é verdade? Aqueles que difamam, caluniam, eles vão falar muitas coisas a nosso respeito. E diz um ditado: quando Pedro vier falar de Paulo, eu sei quem é Pedro e não sei quem é Paulo. Porque aquele que gosta de contar fofoca, ele traz sempre a péssima notícia para prejudicar o outro. Mas Jesus, ele vai perguntar aqui: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos vão dizer aí, como ele foi confundido também. E quantas coisas Jesus, além de ser Elias confundido com Elias, os profetas, nós vamos saber que os fariseus chamaram Jesus de quê? Chamaram Jesus de Beelzebu, de demônio. Cometeram pecado contra o Espírito Santo. Outros chamaram-no de pecador porque estava na companhia de pecadores. Então ele vai perguntar mais a fundo: e vós, quem dizeis que eu sou? É importante que nós, quando alguém vier a falar de um dos nossos, nós não tenhamos o conceito pré-estabelecido daquilo que o outro fala da imagem do outro, mas ser justamente uma pessoa que tenha o seu conceito próprio, como os discípulos tiveram a respeito de Jesus.
Não é suficiente saber o que os outros dizem ou pensam acerca de mim, de outro ou de Jesus. É necessário compreender e conhecer verdadeiramente a pessoa. E aqui estamos falando do conhecimento de Jesus, do Mestre. Porta-voz do grupo, Pedro responde: Tu és o Messias. Etimologia aí da palavra Messias, Meshiquiah, em hebraico significa o ungido. Como sabemos, nós vamos entender que Jesus é o Messias, é o prometido de Deus. Mas como vamos saber disso? Pelo cumprimento de sua missão messiânica. Ficou muito claro. Como ungido, ele foi completamente dedicado à obra de Deus, consagrado para isso. Como profeta, durante seu ministério, ele transmitiu mensagens de Deus. Como sacerdote, ele é a ponte de ligação entre nós e Deus, tendo se oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. E como rei, ele reina sobre todos os povos para sempre. E Pedro vai responder de uma forma que vai surpreender o mestre: Tu és o Messias. Jesus vai proibir de que se falasse assim a respeito dele. Jesus revela a seus seguidores qual seria seu destino, que o Filho do Homem devia sofrer muito, que o Filho do Homem deveria ser rejeitado pelos anciãos, deveria ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e depois ressuscitaria depois de 3 dias. Jesus é o Filho de Deus, mas também o homem que tem de padecer, ele é esse, o perseguido, o servo sofredor de Isaías. E Pedro reage diante dessa proposta e começa a repreender Jesus. Ele dizia isso, Cristo, abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. E diante da atitude de Pedro, Jesus o convida a continuar sendo discípulo, ficando atrás do mestre. Porque Pedro, ele já estava ali como chefe da igreja. Jesus Cristo entregaria a chave para ele. Porque ele teve uma sabedoria além da sabedoria humana para ver que Jesus era o Messias. Mas naquele momento de entender o sofrimento de Jesus e pelos motivos que ele teria que passar pelo Calvário, Pedro não estava entendendo. Portanto, Jesus convida-o a ficar atrás. Então Jesus voltou os olhos para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. E devemos nos perguntar: e eu, acerca do projeto de Jesus? Como eu tenho entendido o projeto de Deus realizado em Jesus? Com os olhos de Deus ou com os olhos do homem? Nós também temos muito ainda a aprender do que o Mestre fez e ensinou. É muito difícil reconhecer e seguir um Jesus da cruz. É mais fácil nós seguirmos e, por empolgação, seguir Jesus dos milagres. Um Jesus que, como muitas religiões aí prometem, aqui Jesus cura, Jesus faz milagre, não é verdade? E o Jesus da cruz é esse Jesus que se revela aqui como Messias. Portanto, aquele que não revelar Jesus como ele é e não quiser entender Jesus a partir
da cruz, como Pedro não quis entender e vai até negar outro momento. É necessário reconhecer que está agindo pelo poder do maligno e não ungido por Deus. Nem sempre estamos dispostos a seguir Jesus, que questiona as injustiças, como justamente na primeira leitura Tiago vai mostrar que os ricos oprimem os pobres e muitas vezes nós queremos tratar bem os ricos. Isso aí é uma denúncia que Tiago faz e Jesus fazia com certeza isso. Nós não queremos justamente seguir esse Jesus que denuncia as injustiças e aponta a ferida da miséria e da dor presente na sociedade. E eu tenho seguido Jesus do Calvário? Ou procuro um Jesus que satisfaça os meus interesses? Ó Jesus, meu bom mestre, esclarece que és o Messias esperado e que devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ensina-nos, Jesus, a te reconhecer e seguir, não tendo em vista os milagres que realizaste, mas pela difícil e árdua caminhada do Calvário, do qual nós teremos que também passar. Ajuda-nos, Senhor, a te reconhecer na pessoa do pobre e do necessitado. Ajuda-nos a te acolher como Jesus da cruz e a carregar com resignação e paciência nossa cruz de cada dia. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário. Vou deixar o link também do rosário aqui e vou deixar também o link das laudes. Já rezou as laudes hoje? Vamos continuar com a Bíblia aberta e também rezar as laudes de hoje também. Abrir a Bíblia significa ler os salmos, rezar os hinos, os cânticos, louvar a Deus, bendizer a Deus. Isso é um caminho para a nossa salvação. Portanto, quem reza se salva e reza se salva justamente carimbando passaporte para a nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se. Toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco, nós vamos responder. Eliecida Costa pede pelo falecimento de Vitor Hugo. Hoje faz 7 dias, muita luz para ele. Também vamos rezar pelo falecimento de Hermes Herculano de Oliveira. E vamos pedir também pelo falecimento de todos os nossos familiares aqui neste momento. E aqui Maria de Fátima Souza, boa noite, Paulo, muito obrigado pela sua sabedoria ao explicar a palavra de Deus para nós. Salve Maria, abraço, um grande abraço também. Maria de Fátima, a sabedoria é de Deus, nós somos apenas meros instrumentos usados por Deus pela sua infinita misericórdia. E aqui agradeço também a sua participação. Muito obrigado, porque o seu interesse na sabedoria divina é também algo
divino. E aqui Márcia Oxi pede orações, vamos rezar. Luciene Dias Pereira pede orações. Amélia Rigotti pede orações para sua sobrinha Maria de Lourdes. Gidalva Dantas pede orações para sua família e netos. Carlos Benevides pediu oração também, vamos rezar. Mauri Ferreira pediu orações. Lúcia Fátima pede orações pelas almas do purgatório e pelas almas de Djanira e Dona Romana, e pede orações por todos os irmãos que se encontram enfermos nos hospitais e em casa. Amém. Vamos rezar. E Domingas Cabanga também pede orações para seus irmãos, para a sua saúde e para a sua mãe. Vamos rezando também. Maria da Luz Varela pede orações pela sua saúde. Cícera Santos pede orações por sua saúde, pela saúde de sua irmã e por sua sobrinha que estão com Covid-19. Vamos rezar e já declaramos que já está curada para a honra e glória do nome de Jesus. E aqui, Kátia Rejane, Deus abençoe e o Espírito do Senhor te ilumine sempre para nos ajudar. Que maravilha. Agradeço a sua humildade e vamos engrandecer o nome de Deus, o nome de Jesus, por nós estarmos aqui com esta obra maravilhosa. Kátia Rejane. Josefa Maria pede orações por sua conversão e conversão de sua família. Amém? Vamos rezar? Pela sua conversão de sua família também. Marilene Aquino pede orações por sua saúde, por seu trabalho e pela paz do mundo inteiro. E vamos rezar também por Maria Onofrina, Guimar Souza, Edna Ribeiro, Jacinta Inês Vargas, Ana Costa, Maria de Lourdes Carneiro, Carmelita Maria, Luciana Assunção, Zilma Assunção, Ide Pinheiro, Carmo Maria, Dora Quaresma, Marluce Carvalho, Conceição Maria, Luzia Teófilo, Maria Ceilma, Paulo Sérgio, Maria José Silva e Ieda Ruda, Hélio Santana. Muita gente, agradeço a participação de cada um de vocês. Nós somos uma comunidade viva e forte porque acreditamos no nome de Jesus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.